Hoje eu quero conversar sobre como que a gente faz para ser um leitor. Eu confesso que dia desses andei vendo, eu vejo, né, muitos canais aqui no YouTube desse pessoal que fala dos livros, né, os livros que leram e tal. E aí, cara, esses dias eu vi alguns aí, só mostraram tijolões, né? Aqueles livros imensos, aquela grossura toda. E aí, embora eu goste de uma grossura, né? Mas, mas em termos de livro, isso assusta, sabe? Isso assusta muito, assim. Eu, eu, eu não sei, a pessoa que nunca leu. Eu sempre cresci, eu sempre fui muito pobre, né? Mas o meu pai e a minha mãe, eles sempre davam um jeito de me dar um gibizinho, sabe? Aqueles mais fininho, mais baratinho. Então, de certa forma, mesmo sendo um gibizinho tão simples, eu acabava absorvendo ali aquela leitura. Só que eu não passava disso, na verdade. Então eu fui crescendo com essas leituras consideradas rasas, né? Essas leituras que ninguém prestigia, ninguém fala que ele é um leitor porque ele lê aqueles gibizinhos ali. Então eu não fui condicionado a ficar lendo assim coleções de livros. Eu não fui condicionado a ficar lendo grandes nomes. Na verdade, pela minha família, não era nem para eu estar lendo, sabe? Porque é, eu era para estar trabalhando como peão em alguma metalúrgica por aí. E aquele esquema, né? Você trabalha, você chega em casa morto de cansaço, fica em frente à televisão, até a hora de dormir. No outro dia, tudo se repete, né? Aí, como lazer, você passeia, né? Você passeia com a família. E aí, quando vê, já passou o lazer inteiro, né? No passeio. Aí já está na hora de você trabalhar de novo. Porque era assim, né? Quando eu trabalhava, o dia de folga passava assim, né? Rapidão, rapidão. Você piscou, já estava na semana começando de novo. Então, era para eu ser esse tipo de pessoa, né? Que não lesse. Só ficava ali naquela vida comum de você trabalhar, trabalhar, trabalhar. Aí você vai passear com a família, e o tempo voa, e aí você vai trabalhar de novo, e assim vai. Mas alguma coisa fez com que eu quisesse continuar lendo, mesmo os gibizinhos baratinhos, né? Todo mundo considera umas porcarias. E aí foi para as revistas, né? Antigamente, eu não sei essa geração de hoje, eles nunca vão entender como é você estar diante de jornais no papel, aquele monte de papel, né? Fazia um jornal. Um jornal tinha às vezes 5, 6 cadernos. Cada caderno era um assunto. E cada caderno, às vezes, tinha um mundo de folhas. E aí você juntava tudo aquilo, virava um jornal. O jornal de domingo, então, era uma coisa monstruosa, né? Era uma coisa imensa o jornal de domingo. E a moçada de hoje nunca vai saber como é que é isso. Você pegar toda aquela papelada, né, e ler. Claro, tinha imagens e tudo, mas, bem dizer, você lia tudo aquilo. Ou grande parte daquilo, sabe? E era prazeroso, era gostoso. E aí tinha as revistas, né? Desde as revistas mais sérias, como a Veja, Isto É, que são revistas mais políticas, né? Até revistas, por exemplo, tinha revistas científicas, tinha revistas como a Super Interessante, né? Que elas traziam muita curiosidade. E tinha revistas de fofocas, né? Que focava nos atores, atrizes, novela, filme, essas coisas todas. Elas eram consideradas bem inúteis, mas eram as que mais vendiam, na verdade. Então a pessoa lia, sabe? A gente cresceu, eu cresci lendo essas porcarias. Então eu sou um leitor de porcarias, sabe? Eu falo esse termo assim, que é para você entender basicamente que eu não sou aquele intelectual, sabe? Eu não vou vir aqui falar de Sócrates, de Platão, porque eu não leio esses caras, entendeu? Eu não tenho gabarito para vir falar desses filósofos históricos que revolucionaram a humanidade. Eu não tenho essa bagagem cultural. Eu sou um leitor de porcarias. Eu leio coisas apenas para entretenimento. Eu nunca gostei de estudar. Minhas notas na escola eram sempre medianas. Era por letra, né? A, B, C, D. O E era coisa muito grave, assim. O E significava que a pessoa realmente tinha um problema muito sério na escola, para ela tirar E. Em geral, nota A era o excelente, era a nota máxima, né? A nota B também era boa, mas era aquele assim, aquele segundo lugar, né? Já não era o top do top. E o C era o mediano.
O D já era ruim. O D já era nota vermelha, como falávamos, né? Notas azuis e notas vermelhas. D de dado já era nota vermelha. O A significa o top do top, o B, um aluno muito bom, né? O C, é um aluno assim, né? Mais ou menos. E o D já é um aluno ruim. O E era uma coisa excepcionalmente muito ruim, era péssimo, era horrível. Essa era a nota E. E eu sempre oscilei muito entre o B e o C. Sempre. Sempre. Minha média era essa, entre B e C. Mais C do que B. Tirei muitos Ds também, né? Então, eu nunca curti esse negócio de estudar. Por isso que eu tô nessa realidade que eu tô hoje, né? Então fica aí o toque pra você. Estudar é necessário. Se você não estudar, cara, tu vai ficar nessa pobreza aqui. Tá? Esse é o cara do futuro falando pra você, jovem. Estuda. Senão é isso aqui, essa pobreza aqui que te aguarda. Mas o foco não é esse, o foco é: eu não sou um leitor intelectual. Você não vai ver aqui livros, cara, de filósofos, livros assim que vão mudar a sua vida. Vocês vão ver uma leitura que eu gosto de ler e venho aqui comentar. E aí, como se tornar um leitor? Eu não sei se a pessoa que nunca leu nenhum gibi na vida, se ela se torna uma pessoa leitora. Eu não posso vir aqui e dar uma receita, porque eu vou estar cagando regra, né? E eu odeio gente que vem cagar regra. Não, você faz assim, porque aos poucos você vai gostar de ler. Eu não sei como é que é a vida da pessoa. De repente a pessoa tem uma vida que ela não consegue realmente parar para ler alguma coisa. Sabe? Eu posso falar de mim. Eu sou esse ser que eu cresci com gibizinhos. E aí aos poucos eu fui lendo jornais, revistas, sabe? Fui lendo muito essas coisas, né? Era o que tinha para ler. O pobre aqui, né? A gente comprava jornal, na verdade, para ver os classificados. Para ver os classificados, né? Mas aí aproveitava e lia outras coisas também. E lia outras coisas também. Entendeu? Como é que é? Não é porque a pessoa gostava de comprar o jornal para ler as matérias, nada. As pessoas compravam o jornal aqui no papel porque precisavam ver os classificados. E aí acabava lendo as outras matérias também. Era basicamente isso. E aí eu fui do jornal para as revistas, das revistas eu fui lendo livros, né? Mas é assim, livros que me ajudaram, desde jovenzinho mesmo, né? Na adolescência, eu já li a Agatha Christie. Por quê? Porque era o que tinha. Na biblioteca da minha escola tinha. E assim, era fácil de achar Agatha Christie por aí, na casa de alguém, tá? Numa biblioteca pública. E pra gente que era jovenzinho, essa linguagem traduzida, né? Era muito assim como a gente fala. Então era muito fácil da gente ler. Não era aquela norma culta da gramática, que aí a leitura fica um pouco enfadonha, né? Porque a conjugação verbal é perfeita. Em vez de falar tá, tô, é está, estou. É a conjugação do verbo futuro, então, né? Dá-lo-ei, né? Falo-ei. Em vez de ser vou dar, vou falar, né? Vou fazer. Então, os livros internacionais traduzidos, eles eram muito mais atrativos, porque era essa linguagem como a gente fala. E os livros brasileiros era aquela coisa muito perfeita, né, da gramática. Isso me afastava muito deles, né? Eu achava aquilo cansativo. Um bom exemplo disso, na época, eu era bem jovenzinho, era o Érico Veríssimo, né? Eu tinha um trauma muito grande com o tempo e o vento. Um certo Capitão Rodrigo. Meu Deus, aquilo era uma tortura. Sabe? Talvez hoje, se eu pegar para ler, eu não ache isso, mas e a coragem? E a coragem, né? Porque aí a memória volta lá naquele garotinho e todas as sensações vinham, né? Eu quero que a Terra vá para PQP. Ela, aquela realidade dela lá. Não é fácil não. Eu sou esse leitor, entendeu? Imagina, eu não me imagino ler Tolkien. Tolkien ou Tolkien, né? Não sei como é que é a pronúncia. Esse cidadão aí do Senhor dos Anéis. Eu não me imagino lendo isso, não. Já pensou? A hora que eu vi aquele livro, a grossura, eu falei, vixe, se isso fosse um cacete, eu ia adorar. Mas é um livro. Um livro não dá, não. Não vou encarar, não. Não vou, não. É isso, sabe? E aí eu li, né, aquele O Risco, que ele tem páginas, assim, de uma gramatura, as páginas são grossas, né? Então,
Parece que ele tem muitas páginas, mas ele não tem, não. E agora eu tô lendo a continuação, que é igual, né? Você olha, parece que tem umas 200 páginas ali. Não, não chega a 200. Não chega a 200 páginas. Então, assim, eu leio leituras menores, né? Leituras que o povo considera lixo mesmo, considera, assim, uma coisa horrível. Como que pode ler essa coisa? Mas é o que eu gosto, é o que eu, sabe, é o que me prende. É claro que eu já li muito Agatha Christie, mas olha só que coisa, eu li tantos livros de Agatha Christie, eu não me lembro exatamente de nenhum. Eu só me lembro um pouco mais do caso dos 10 Negrinhos, era esse o nome antigo do livro, agora o livro chama E Não Sobrou Nenhum, né? Eu só me lembro um pouco desse livro, porque ele foi muito diferente de todos os outros dela que eu li. A Agatha Christie, se você começa a ler muitos livros mais conhecidos dela, você vai ver que as histórias são muito parecidas ali. E aí, com o passar do tempo, né, eu era adolescente, então hoje, cara, eu não sei distinguir, por exemplo, o que é a maldição do espelho, daquele das histórias das irmãs gêmeas ou do convite para o homicídio. Eu não sei mais distinguir qual história é de quem. Eu li uma história, por exemplo, que a assassina estava o tempo todo na trama, era uma empregada que teve rubéola. E ela passava por inocente, justamente porque ela ficou doente, ela teve rubéola. Só que ela era assassina justamente por causa desse negócio da rubéola. Olha só que coisa, né? É complicado. Aí você lê tanto aquele autor culto, mas depois você não lembra. Você não lembra as histórias que tem ali. Como acontece com a Agatha Christie, né? Já O Labirinto da Morte, do Philip K. Dick, eu li aquele livro 3 vezes. 3 vezes o mesmo livro. E a mesma edição, que é uma edição que eu tenho da Melhoramentos, que dizem que não é uma edição muito boa. E eu acredito, porque o que falam do Labirinto da Morte por aí não foi nada do que eu vi na história. Ah, porque tem uns seres assim. Na história que eu li não tem ser nenhum. As pessoas simplesmente morrem assim. Você não entende por que elas estão morrendo. E você acha que vai ter uma explicação, mas depois não tem explicação. O livro termina assim, como se tudo não tivesse passado de um sonho ou de um delírio de alguém, sabe? A impressão que você tem é essa. Então, tudo aquilo que ficou sem explicação, acabou sem explicação. Então eu estranho muito quando as pessoas ficam falando do Labirinto da Morte, porque tem uns seres que eles são quadriculados, que eles são... Gente, não tem nada disso na história que eu li. Não aparece ser nenhum. Aparece um rio de lava, aparece um prédio, né? Mas seres assim, assado... E olha que eu li 3 vezes esse livro. Não tem ser nenhum nessa história. Não tem. Não tem. Pode ter sido essa edição, que dizem que não é lá essas coisas. Vai saber, né? Também li 3 vezes O Presidente Negro, do Monteiro Lobato. Por que, Fabiano, que você lê de novo? Normalmente, confessar aqui para vocês, é para ver algum detalhe na história. Então eu acabo lendo de novo. E aí a leitura, quando você já lê um livro, daqui a 1 ano ou 2 você lê ele de novo, você lê mais rápido, né? Porque você já conhece a história, você vai tendo já aquele déjà vu, então você vai assimilando em outras camadas. Você percebe coisas que na primeira lida você não tinha percebido, sabe? Tem essa coisa meio mágica, assim, do livro que você lê pela segunda vez. Mas isso é assim, eu leio, daqui a 1 ano ou 2, no mínimo, é que eu vou ler de novo. Tem que passar um tempo, né? Quanto mais anos passarem, melhor é para você ler de novo. Tem que ser assim. Outro livro que eu li de novo foi Ensaio sobre a Cegueira, porque eu lembro que eu queria descobrir, eu não lembrava de onde que tinha vindo essa coisa da cegueira. Eu achava que no livro tinha uma explicação, e já estou dando spoiler aqui. Não, o livro não explica. Nem de onde veio e nem como isso foi embora. O livro não explica. Simplesmente o livro narra acontecendo, as pessoas ficando cegas, e ele narra a cegueira passando. Ele narra o momento em que as pessoas recuperavam a visão. Assim, do nada, entendeu? Eu achava que havia uma explicação, mas não tem. Por isso eu li de novo, para constatar que não tem uma explicação. Ele explica, a cegueira é leitosa, é tudo branco, né? Aquela coisa branquela, então é tudo leite, né? Aquele branco leite. Ele explica isso, mas ele não explica a origem, ele não explica por quê, ele não explica se é um vírus, se é uma bactéria, não tem nenhuma explicação a respeito disso, tá? Não tem. E é um grande livro. É um grande livro. Você vai estranhar, assim, a falta de parágrafos, né? A fala
tudo embolado com a narração tem a narração, a fala, o pensamento, tudo de uma coisa só ali, tudo junto, tudo embolado, mas eu consegui distinguir bem, assim, uma coisa da outra. Foi meio mágico, assim, foi como se eu estivesse desembaraçando um novelo de lã. Foi meio mágica essa experiência, com o ensaio sobre a cegueira. Então eu gosto de ler coisinhas assim. Eu aqui no canal você não vai ver nada intelectual, assim, sabe? Você vai ver livros de entretenimento. Você vai ver leituras que fisgaram, né? Uma pessoa que, tipo assim, eu nem me considero um leitor, sabe? Eu leio um livro por mês, 2 no máximo. Você é assim também? Você também é esse tipo de leitor? Eu escrevo, né? Escrevo bastante. E eu também leio gibis, ainda continuo lendo gibis. Mas eu não sou esse leitor voraz, sabe? E eu não leio grandes títulos. Esse da Freida mesmo, né? Tem um monte de canal que falou da Freida até pouco tempo atrás. Eu ainda não li nenhum. Não li mesmo. Eu não li, gente. Eu não tenho como ficar comprando, né? Então, tipo... E muita coisa eu leio em PDF. PDF, EPUB, né? Eu leio ali no celular ou na tela do notebook. Eu leio. Eu acho confortável, eu acho prático. É piratão mesmo, tá? Então, eu faço isso. Eu sou esse tipo de leitor. Eu acho que com o tempo eu vou acabar lendo coisas, né, que eu não leio hoje. Eu acho que é com o tempo, mas eu não estou me forçando a isso, sabe? Eu não me forço, porque senão eu me conheço. Eu acabo não lendo nem o básico. Eu não funciono sob pressão, entendeu? Eu não funciono sob pressão. Então eu não me forço. Eu prefiro ficar lendo minhas porcarias mesmo, do que ficar querendo bancar o culto, né, intelectual. Ah, eu tenho que estar antenado com todos os livros desse autor. Não, eu não tenho. Cara, a gente vai morrer e a gente não vai ler tudo que a gente gostaria de ler. Entendeu? Você tem que ter essa consciência. É isso, gente. Só isso que eu queria vir falar aqui com vocês, né? Vocês não vão ver aqui conteúdos filosóficos, né? Uma programação assim para você ser um ser humano melhor através da leitura, como que a leitura vai te transformar. Não. Esse é só um cidadão aqui à toa, que aí ele leu alguma coisa e vem aqui falar: "Ah, eu li isso aqui, achei legal, por isso, aquilo". É só isso, tá? E eu quero você aqui, hein, para me escutar. Cacete. Um abraço, gente. Até o nosso próximo vídeo.